Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de escola dominical da Igreja Presbiteriana de Cobilândia, neste dia 17 de maio de 2020. Nós vamos refletir um pouco na lição de hoje, que é a vontade de Deus, e vamos ler o texto básico para essa nossa reflexão, que está em Gênesis 22, do 1 ao 19, e diz assim a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui, com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos, quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Respondeu: Eis-me aqui. Respondeu ele, né? Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças. Pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até ao dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto disseste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Vamos fazer uma oração? Amado Senhor, muito obrigado por este dia e pela oportunidade de ter aqui comigo pessoas para ouvirmos um pouco a Tua palavra, para estudarmos a Tua palavra, para conhecermos um pouco melhor pela Tua palavra a Tua vontade para as nossas vidas, que é boa, agradável e é perfeita. Amado Senhor, peço-te que ilumine-nos com Teu Espírito Santo para que sejamos edificados. Assim oramos por cada vida que já se encontra online conosco, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vou compartilhar aqui com vocês
a tela da lição dessa revista, né? A vontade de Deus ou o que meu individualismo diz que é? Aí eu acrescentei aqui uma interrogaçãozinha, porque eu acredito que seria isso, ou seria essa a intenção do autor. A vontade de Deus ou o que o meu individualismo diz que é. Assim, os cristãos utilizam recursos para descobrir a vontade de Deus de um modo que no final acabam fazendo o que eles mesmos querem. Do início ao fim da lição, o autor vai combater métodos errôneos, equivocados da busca da vontade de Deus, que no final das contas acaba sendo o que o indivíduo, em sua individualidade egoísta, quer. E justifica essa sua própria vontade humana como vontade de Deus pelos métodos que ele encontra para as tomadas de decisão e assim dizer: Deus me respondeu que é essa a vontade dele. O autor, ele coloca aqui, ó, pretendemos libertar esse tema, vontade de Deus, do individualismo subjetivo. E aqui esse termo entra muito apropriadamente, porquanto o objetivo e o subjetivo, ele se contrapõem. Por exemplo, quando se diz são óculos, a maioria absoluta das pessoas vai concordar e dizer, de fato, são óculos. Porém, o subjetivismo pode responder assim: depende. Depende do meu ponto de vista. Podem ser óculos, mas podem ser também uma arma. Enfim. O perigo é que quando caímos no subjetivismo, o padrão ele some, porque agora é de acordo, a coisa acontece de acordo com o olhar de cada um. Obviamente, nas escolhas sociais, antropológicas, no modo vivente do ser humano, esses pontos de vista, eles têm a sua importância histórica, enfim. O Leonardo Boff tem uma frase que é assim: todo ponto de vista é a vista de um ponto. Ok. E quando a gente vai para a palavra de Deus? Como interpretá-la? Como visualizá-la, entendendo-a como vontade de Deus para a nossa vida? Continua essa máxima? Todo ponto de vista é a vista de um ponto? Ou será que Deus não tem o seu ponto de vista e então ele lhe empresta ou nos empresta os óculos? E aí nós, presbiterianos, reformados, entendemos esses óculos como a iluminação do Espírito Santo para poder enxergar, ou para que possamos enxergar como acontece a vontade de Deus em sua palavra. Um termo complicado, mesmo ao analisar o que significa dentro da palavra de Deus essa vontade de Deus, o autor vai colocar isso. Por quê? É difícil definir. A vontade de Deus refere-se ao governo eterno soberano sobre o mundo, que, de acordo com o profeta Abacuque, se expressa, ou se apressa, desculpa, para o fim e não falhará. Abacuque 2, 3. O Senhor governa, o Senhor faz isso eterna e soberanamente, por isso, a vontade dele está dentro desse domínio, desse reinado,
sobre o mundo, sobre o universo. Deus tem um plano adequado e como esse plano é trabalhado, nos referimos como sua vontade. Portanto, é uma visão panorâmica, ok? Uma visão panorâmica de uma vontade que é soberana. Início, meio, fim. Dentro dessa dinâmica histórica, a vontade de Deus que irrompe aí na história humana e assim vai sendo estabelecida, vai sendo conduzida. Também usamos a expressão para descrever o desejo ou consentimento divino. Desejo ou consentimento divino. Isaías 53:10 diz que era a vontade de Deus que Cristo sofresse por nós. E aí Jesus confirma isso lá no Getsemane, Mateus 26:39, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Esta é a vontade de Deus, vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, 1 Tessalonicenses 4:3. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Tiago, 1 Tessalonicenses 5:18. Portanto, a vontade de Deus também pode referir-se não apenas aos decretos imutáveis e seu beneplácito, mas também à sua providência geral. Ok? Se Deus quiser, voltarei para vós outros. Atos 18:20, quando o apóstolo Paulo, adotando aí essa abordagem, né, concernente à vontade de Deus, ele diz que poderia ou não voltar para Éfeso. Tiago deu as instruções específicas para orarmos. Se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo outro. Tiago 4:15, naquele episódio em que alguns arrogantemente dizem, vou para a cidade tal, negociarei, ganharei dinheiro, né, vou fazer acontecer, quando na verdade deveriam dizer, se o Senhor quiser, se Deus assim nos permitir. E utiliza-se a expressão vontade de Deus também referindo-se às escolhas específicas em situações que nos deixam indecisos. Nos deixam indecisos. Nesse sentido, na igreja primitiva, os discípulos buscando a mente divina na escolha de um novo apóstolo foram diante de Deus, desorientados e disseram, tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido. Atos 1:24. Apesar disso, o que o autor vai defender aqui é que os apóstolos sobre os quais a igreja foi fundada não ensinaram que devemos buscar a vontade divina dessa maneira. Pelo contrário, o Novo Testamento nos oferece um método sobre a orientação do Pai que se baseia em um relacionamento íntimo com Jesus Cristo por intermédio do Espírito Santo. O que o autor está querendo dizer aqui é que a forma especial de Deus demonstrar a sua vontade já está aqui. Buscar outras maneiras de descobrir a vontade de Deus, especialmente, inclusive ele vai entrar nesse tema aqui, ó, descobrir a vontade de Deus, ele coloca descobrir entre aspas, como já criticando esse verbo descobrir. Na verdade, a Bíblia fala muito na busca dessa vontade. Mas descobrir é como se fosse algo muito inédito, quando, na verdade, não há nada de inédito na vontade de Deus já revelada aqui. É nesse sentido que ele está colocando que a vontade de Deus precisa ser buscada na palavra de Deus. Descobrir a vontade de Deus, e aí ele coloca aqui, olha, a Bíblia proíbe a adivinhação pagã. Por exemplo, métodos como se Deus fosse um gênio mágico,
lá à disposição das pessoas, para que apenas quando as pessoas realmente precisam tomar uma decisão na vida, vão recorrer a esse gênio e perguntar. Isso é importante para o Filho de Deus, especialmente em momentos difíceis, saber o que Deus quer dele? Claro que é importante. Mas, do contrário do que muitos pensam e fazem, essa busca da vontade de Deus precisa ser uma constância, um estilo de vida, desfrutando-se dessa presença do Senhor em todo o tempo. E não simplesmente em momentos específicos. Ah, vou casar. E aí entramos num subjetivismo de confusão sem medida, sem limites. Ah, vou me casar. Aí tem uma loira, morena. Ah, Senhor, é com essa que eu devo me casar? Não é? Olha, é importante você entender que quem vai casar é você, em primeiro lugar, né? Então, você gosta dessa pessoa, você ama essa pessoa, e aí, para os crentes, para aqueles que seguem a Cristo, é interessante observar, essa pessoa compartilha, comunga da mesma fé que você, e depois você vai colocando na balança outras coisas. Depois disso, depois que você medir tudo isso, você já tem na palavra de Deus como deve ser o casamento, como é a vontade de Deus para o casamento. E muitas vezes há conflitos, né? No relacionamento, no namoro, no noivado, a ponto de haver uma dúvida. Senhor, será que é com essa pessoa mesmo que eu devo me casar? Uma coisa é você, num ponto específico de dúvida da sua vida, você recorrer ao Senhor, pedir a Ele iluminação para você tomar uma decisão. Outra coisa é você viver longe de Deus, fora dos caminhos do Senhor, e apenas nesses momentos é que você vai buscar a vontade de Deus, porque você está querendo é se dar bem e não fazer o que Ele quer, no final das contas, né? Muitas vezes é isso que acontece. Ora, eu não estou levando Deus a sério. Eu não estou caminhando com Deus, não estou adorando, não estou servindo, estou vivendo do jeito que eu quero. Aí, na hora de tomar uma decisão como essa, vai buscar a vontade de Deus, está se casando com alguém que você sabe que vai sofrer. Não sei nem por que eu estou me demorando nesse tema, acho que é porque é muito comum, inclusive entre os jovens, né, quem nunca passou por isso, por situação como essa. O que o autor está querendo dizer, onde o autor está querendo chegar, e a palavra de Deus nos ensina isso, é que uma vez que você caminha com Deus o tempo todo, obviamente chegando nesses pontos de decisão, você não terá tanto conflito. Tomará sua decisão com a consciência mais tranquila, né? E não puxando lá a caixinha de promessa, né? Ah, vou puxar aqui um versículo da caixinha de promessa. Ah, é isso que Deus quer para a minha vida. Opa, perigoso isso, muito perigoso, porque todo crente, todo filho de Deus sabe que essa vontade, ela acontece dentro de um estilo de vida cristão, de amor, de temor, de consagração ao Senhor. Mas embaixo ele vai colocar aqui em Hebreus 11, Abel, Enoque, Noé, que tiveram em comum a fé em Deus e buscaram agradá-lo. Enoque morreu, aliás, Enoque não morreu, Abel e Noé morreram, não morreu no sentido de não foi registrado na Bíblia que ele tenha passado pela morte, ok? Abel e Noé morreram, mas todos têm ou tiveram em comum essa fé em Deus para agradá-lo, para viver com ele.
caminhar com Ele. Assim, a busca do conhecimento da vontade de Deus deve ser baseada no relacionamento com Ele e não em sinais especiais. A interpretação individualista é o terceiro ponto aqui que o autor levanta. Interpretação individualista. Não se pode pegar exemplos da revelação especial e tomá-los e torná-los normativos na experiência cristã. Não se pode pegar exemplos da revelação especial e torná-los normativos na experiência cristã. Exemplo. Ele até coloca aqui, ó. Paulo viu uma grande luz a caminho de Damasco. Se tentarmos tornar essa experiência como regra para todas as nossas experiências de conversão, muita gente vai ficar de fora do reino, porque as experiências de conversões são diferentes. São diferentes. Outro exemplo. Deus fez de Davi rei. Então eu pego o exemplo de Davi e digo, todo mundo precisa reinar literalmente. É claro que em Jesus fomos feitos profetas, sacerdotes e reis. O sacerdócio universal dos crentes, em Jesus, todos nós somos profetas, pregamos a palavra de Deus, todos nós somos sacerdotes, vivemos para a glória de Deus, em consagração de vida ao Senhor, e reinamos com Cristo, em seu reino. Assim, ok, é generalizado. Porém, não podemos pegar literalmente Davi como um líder e dizer todo mundo tem que ser líder no nível de Davi. Onde ficariam os liderados? Deus te fez por cabeça, não por cauda. Todo mundo tem que ser cabeça, tá? E quando Paulo compara a igreja com um organismo vivo que é, mas especialmente com um corpo, dizendo que existe o cabeça que é Cristo, mas os demais são membros do corpo. E se todo o corpo fosse olho, se todo o corpo fosse ouvido, é muito interessante a gente entender que as experiências especiais na palavra de Deus tiveram um propósito. E que, mesmo esses irmãos em Cristo lá, mesmo esses crentes, como Paulo, por exemplo, teve pouca revelação especial, momentos especiais. É claro que ele foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever suas cartas, ok? Essa é uma revelação especial de Deus. Mas vejam, a caminho de Damasco, ele teve aquele encontro com Cristo. Lá no episódio do carcereiro, lá em Atos 16, quando a prisão estremece, o anjo do Senhor vai lá e abala os alicerces da prisão, naquele episódio. O episódio em que Jesus aparece para ele, ele diz, olha, coragem, porque você precisa atravessar a Macedônia e pregar o evangelho. Percebam que são poucos episódios extraordinários, especiais nesse sentido. Por que que os crentes atuais, eles precisam ficar preocupados, muitas vezes até neuróticos, em ter uma experiência atrás da outra com Deus nesse sentido? Sendo que a revelação já está aqui. É isso que o autor está defendendo. Né? Nós não conseguimos cumprir o que está aqui. O que está aqui na palavra. Vamos ficar buscando chifre na cabeça de cavalo, procurando outras experiências de vontades especiais de Deus que não estão aqui, se nós não damos conta, é pela graça do Senhor, pela iluminação do Espírito Santo de Deus, que lutamos aqui dentro da esfera da responsabilidade humana, reconhecendo a soberania de Deus, que não exclui a responsabilidade humana, que nos esforçamos
com a iluminação do Espírito, para cumprir a vontade do Senhor aqui. E não damos conta. Imagina ficar procurando, né, mais revelações. Enfim. Aliás, estamos quase indo para o fim. Ok? Não há nenhum lugar no Novo Testamento em que somos ensinados a buscar revelação especial. Não há. E o autor vai terminar com o exemplo de Abraão, nesse ponto 4 dele aqui, ó. Abraão esperou décadas para que Deus cumprisse sua promessa e lhe desse um filho. Tudo certo? Abraão ali feliz, gozando da paz, da alegria de ter o seu filho, até que subitamente tudo mudou. Deus lhe disse: toma o teu filho único, e ofereça-o em holocausto. Aqui o autor, ele usa um pouco de sarcasmo, né, para dizer o seguinte: talvez, em um caso assim, você escolheria não conhecer a vontade de Deus. Não dá para pegar o exemplo de Abraão e generalizar. Não dá. Ele coloca aqui, ó, Abraão não foi buscar essa vontade de Deus. Simplesmente Deus chegou para ele e disse: olha, ofereça seu filho. É instrutiva a ideia de que o Senhor intervém em caráter excepcional quando precisa moldar o caráter do homem. Todas as vezes que Deus aparece numa situação como essa, é para trabalhar a vida de alguém. Na Bíblia é assim que funciona, que a gente encontra as revelações de Deus às pessoas que ele ama, aos seus filhos. O que Abraão fez e o que nós devemos fazer é esse o fio condutor aqui, a ideia do autor, a ideia prática para a nossa vida. Caminhou em intimidade com Deus e obedeceu a sua palavra. Obedecer a Deus, caminhar com Ele. Essa é a receita. É a receita. É o arroz com feijão. E por usar essa analogia do arroz com feijão, né, oração, leitura da palavra, caminhar com Deus, há quem diga, né, mas arroz com feijão é pouco, pastor. A gente precisa de uma mistura, como diz lá no Nordeste, né? Uma coisa diferente, uma mistura. Gente, o que sustenta é arroz com... na nossa cultura, tá? Na nossa cultura culinária, alimentar. O que sustenta é o arroz com feijão. Não adianta, você precisa de oração e leitura da palavra. É a receita de ontem, de hoje, e será assim até Jesus voltar. Oração, leitura da Bíblia. Oração, leitura da Bíblia. E não vos conformeis com este século, Romanos 12, né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis. Ó, experimentar o que já está aqui. Não é buscar. Não é isso que o texto está dizendo. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Concluindo, essa pergunta boa. Você tem procurado conhecer a vontade de Deus ou conhecê-lo intimamente por meio da meditação da palavra e da oração? Fica aí então, meus irmãos, a lição de hoje. Que Deus nos abençoe muito, ok? Obrigado por você que já está aqui com a gente online. E se não nesse dia 17 de maio, mas posteriormente, quando você estará vendo esse vídeo, que Deus te abençoe muito, tá bom? Vamos orar? Amado Senhor, muito obrigado por este tempo, por esta reflexão da Tua palavra, e nos ajude a, baseados nela, na Tua palavra, entendermos a Tua vontade para a nossa vida, ao ler, ao seguir aquilo que o Senhor deixou para nós. Ó Deus, não deixa que o Teu povo se perca e se confunda, buscando em outros lugares a Tua vontade, ou apenas quando a coisa aperta, mas que o Teu povo tenha sempre uma vida de comunhão contigo.
Assim, quando houver dúvidas do diabo, e isso pode ocorrer, quanto à tua vontade para as nossas vidas, o teu Espírito Santo nos iluminará para voltarmos à tua palavra, nos lembrarmos daquilo que o Senhor já nos ensinou, já nos falou, as verdades que o Senhor tem para nós, para que andemos nela. Ó Deus, muito obrigado por isso, nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado a todos, que Deus abençoe vocês neste dia. Logo mais à noite, nós estaremos juntos, louvando a Deus, ouvindo a sua palavra. Deus te abençoe muito. Um abraço. Tchau, tchau.